Eu começo perguntando a vocês, por que vocês decidiram se tornar policiais? A minha história com a polícia vem de longa data, né? Meu avô foi policial, meu pai foi policial, meu tio foi policial, então acredito que foi até uma tendência natural, né? Eu cresci ouvindo eles falarem de polícia, contar histórias, então via a polícia e o olho já brilhava, então sempre tive vontade de ser policial, né? Todos policiais militares? Todos policiais militares. Então tem toda uma história aí do estado de São Paulo muito interessante, né? Tem. Entendeu? Meu avô se formou na Academia do Barro Branco em 1944. Foi a primeira turma que se formou lá na Academia do Barro Branco, né? Antes da formação era na Luz, né? No Centro de Instrução Militar. E Major Emanuel? Mota, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Eu, na verdade, fui incentivado pelo meu pai. Meu pai não pôde ser militar, né? Ele é do interior do Rio de Janeiro, da região de Itaperuna, e ele sempre quis ser militar e não pôde. Então eu, como filho caçula, fui incentivado a ser militar. Entrei primeiramente na aeronáutica, como voluntário, servi os 3 anos, engajei, né? E enquanto estava na aeronáutica, eu observava, enquanto tirava serviço, a polícia militar e observava particularmente a rota. Então eu, enquanto soldado na aeronáutica, eu decidi que eu seria oficial da rota. E aí comecei a estudar. Foi ser policial da rota. Ser policial da rota. E esse foi o meu sonho, que eu entrei na polícia. E, na verdade, com o passar do tempo na Academia do Barro Branco, eu resolvi que deveria primeiro trabalhar em um batalhão de periferia para conhecer mais o dia a dia da polícia, para depois ir trabalhar na rota. E assim eu fiz, fiquei na Zona Sul por 8 anos e em 2009 fui para a rota e lá estou até hoje. Então eu vou aproveitar, vou pular as perguntas que eu ia fazer aqui, porque eu queria saber de vocês o que é a rota e por que a rota tem essa mística. No Rio de Janeiro a gente tem o BOP, né? O BOP, que todo policial no Rio de Janeiro sonha em ser membro do BOP. Eu tenho amigos no BOP, já fui lá várias vezes. E tem essa mística. Aqui em São Paulo é a rota. O que é a rota e por que a rota representa tanto? Melhor o subcomandante falar, né? A rota é o primeiro batalhão de polícia de choque. Ela está subordinada ao comando de policiamento de choque. O que é uma polícia de choque? É uma reserva do comando da instituição. É uma tropa que vai apoiar a polícia territorial. Em casos especiais? Em casos específicos. Então, quando dá problema, você chama a polícia de choque? Isso. Hoje nós somos em 6 batalhões de polícia de choque. O primeiro batalhão de polícia de choque é a rota, né? O segundo é o batalhão Anchieta, que faz eventos. O terceiro faz controle de distúrbios civis, também patrulhamento tático, mas o foco principal dele é o controle de distúrbios civis. O quarto de choque, aí o Mercadante vai poder falar melhor, que é o batalhão de operações especiais, que tem uma parte que se confunde um pouco com as atividades que o BOP pratica, né? Tem o quinto de choque, que é o Canil, e o 6º batalhão é o Regimento de Polícia Montada 9 de Julho. A rota, a missão principal dela é o combate ao crime organizado. Então nós atuamos diretamente aí com muito apoio da inteligência no combate à facção, né, as principais lideranças, no cumprimento de mandado. E quando não estamos em alguma missão dessa natureza, nós estamos realizando patrulhamento tático em áreas que o indicador criminal está mais elevado. Entendi. Mas o senhor quer acrescentar? A respeito da rota, a rota é uma unidade de referência, acho que de policiamento para o Brasil inteiro, né? Ela serve para a gente como um norte a seguir, realmente, é uma unidade especial e especializada demais, né? Então ela serve como referência, acredito, para o Brasil inteiro, numa modalidade bem específica de policiamento, que é o patrulhamento tático, que tenha uma ofensividade contra o crime bastante destacada, né? Então, o que torna uma unidade como a rota diferente? É o treinamento, é a seleção, é a atitude, eu acho que é tudo, é um conjunto, é multifatorial, são várias coisas que tornam a unidade, né? É a história, são as ocorrências que já tiveram, o passado, o presente, é a seleção do policial, é aquilo que o Major Emanuel falou, né? Que quando jovem, ele olhava para uma viatura de rota e o olho brilhava, né? Entendi. O maior diferencial nosso é o homem que serve aquele batalhão, né? Assim como eu, que antes de entrar na polícia já olhava para aquele batalhão e almejava servir ali, nós temos
um orgulho muito grande de servir na Rota. É um batalhão, o primeiro batalhão de polícia de choque, completa no próximo domingo 133 anos, né? Um batalhão centenário, 133 anos, e a Rota surge dentro do primeiro batalhão de polícia de choque como uma modalidade de policiamento. Que ela surgiu em 70 para combater os focos de guerrilha urbana que estava acontecendo naquela época. Surge como a ronda bancária. E aí ela vem se aperfeiçoando, evoluindo no combate à criminalidade, até chegar o que é a Rota hoje. Então, é uma tropa que, assim, ela... Por conta dos filmes, né? Teve o filme do BOPE, aí depois teve o filme da Rota, acaba tornando um grande destaque. Mas quando eu digo a questão do 4º Batalhão de Polícia de Choque, o Batalhão de Operações Especiais, né, onde o GAT, que é a tropa que o Mercadante comanda, ela está, assim como a Rota, o GAT é uma tropa super especializada, mas no atendimento de ocorrências específicas, sim, né? Sim. Então, é justo dizer, por exemplo, quando existe um evento envolvendo uma facção com criminosos fortemente armados, entrincheirados, que eu não conheço bem os detalhes de São Paulo, mas no Rio de Janeiro isso é muito comum, né? Sim. Vai realizar uma operação e tem fortaleza de concreto, tem metralhadora ponto 50. Essa é a missão da Rota, vai lá e controla essa situação. Exatamente. Vamos pensar num crime ultraviolento, como os domínios de cidade que nós tivemos, né? Então, a Rota é acionada para o primeiro combate. E aí, quando a gente chega lá e vê que tem explosivo, vem o GAT para atuar no explosivo, vem o GAT para atuar numa possibilidade de refém. Então, a tropa de choque ela é deslocada toda para esse sentido. Só que a tropa da Rota é a que vai primeiro para fazer esse combate imediato. Entendi. Eu queria perguntar a vocês quais são os aspectos da atividade policial que mais agradam, que mais trazem satisfação para vocês. E quais são aqueles aspectos que mais desanimam, mais cansam, mais frustram? É uma pergunta interessante, né? Porque tem vários aspectos da atividade policial que são gostosos, legais. O fato, por exemplo, na parte operacional, a gente não tem uma rotina, né? Começa o dia, você tem a sua rotina, mas essa rotina, na verdade, ela é guiada pelos eventos do dia. Então, tem ocorrência em tal lugar, você vai, é ocorrência de bomba, você vai tal, tem refém. Então, você tem uma dinâmica diferente, né? Essa possibilidade de você ter um contato com técnicas, táticas diferentes, com equipamentos, é uma coisa muito interessante, muito legal. Que acho que, sim, muito bacana, né? E agora, um aspecto ruim da profissão, eu para ser sincero, eu acho difícil achar, porque eu sou apaixonado pela profissão. Sou até meio, sei lá, até meio hipócrita, talvez, mas... É curioso o senhor dizer isso, porque eu fico pensando, né? Uma pessoa normal, uma profissão normal, ele acorda de manhã, ele vai para o escritório, senta, faz uma reunião, manda um e-mail, daqui a pouco vai almoçar, faz outra reunião. Ele não tem bomba, ele não tem um enfrentamento armado, ele não tem uma situação com refém. Então, as pessoas considerariam isso uma desvantagem. O que o senhor considera... Coitado deles que nunca tiveram uma ocorrência para atender, né? Mas essa dinâmica e essa possibilidade, acho que para a gente, na função de comandante também, você poder estar à frente de uma tropa, tratar com o seu policial, conversar, ajudar, apoiar a tropa, o fato de você conseguir ajudar uma pessoa no pior momento da vida dela que ela está enfrentando, você conseguir tirar ela de uma situação de perigo, em que ela tem um risco de morte. Então, esse tipo de coisa é extremamente satisfatório, né? Não tem preço, né? Não tem valor que pague a satisfação que a gente sente com o cumprimento da missão, né? E com a situação de criminalidade no Brasil, é cada vez mais como liderar uma tropa em combate. Sim, né? sim. A gente enfrenta isso aí, realmente, e motivar a tropa, né? Porque, realmente, a rotina não é fácil, não é tranquila, é puxada, é treinamento, é operação, são situações de risco, são colegas que a gente perde, é gente que se machuca, então você acaba tendo que lidar com tudo isso e o comandante tem que manter a tropa motivada para trabalhar, né? Eu conheço vários policiais que aproveitaram a sua experiência para aplicar em outros campos, porque
as lições de liderança se aplicam, né, em outras situações. E você, Major, quais são os aspectos aí que mais lhe agradam? É uma grande satisfação a gente poder ajudar a população, né? A ocorrência mais brilhante que eu participei, que mais marcou na minha vida, foi quando eu ajudei uma equipe a tirar um senhor de um cativeiro, né? Então, um senhor que estava ali no Capão Redondo mais de 80 dias em cativeiro. Quando você pega aquele senhor, coloca dentro da viatura, naquela época, ainda em 2002, na ocorrência do Tenente Paiva, até na época, e você consegue perguntar para ele o número do celular e liga para a casa dele e ele fala ali, Maria, estou no meio dos heróis. Aquilo marcou a minha carreira de uma maneira, assim, melhor coisa é você poder ajudar o outro, né? Então... Poucas profissões têm esse privilégio, né? Então, é de recuperar um veículo roubado que, às vezes, o cara jamais pensa que você vai localizar. Você pega um carrinho antigo que o cara comprou, que era o ganha-pão dele, e você consegue recuperar aquele carro, você chega na delegacia, o cara começa a chorar, ele fala para você, poxa, eu jamais imaginaria que ia conseguir esse carro de volta. Isso aqui é meu ganha-pão. Então, isso é grandioso demais na profissão. Você salvar uma vida, você ajudar uma pessoa, é grandioso demais. Eu encaro como uma missão de vida, é muito gratificante. E no final, eu acredito que isso é o combustível, é o maior motivador da maior parte dos policiais, é justamente esse, né? É você poder contribuir com a sociedade, com a comunidade e ajudar um pai de família, uma pessoa de bem, numa situação difícil, né? Eu tenho esse sentimento, eu comparo muito a profissão de policial com a profissão de médico, que também tem esse sentimento, quando você consegue salvar a vida de alguém, né? Tantas profissões, você fica o dia inteiro no escritório e não faz muita diferença para as pessoas se você existe ou não, mas um policial na hora certa, fazendo a coisa certa, faz toda a diferença. E aí a frustração, às vezes, ela vem quando você vê que grande parte da população não nos reconhece, né? Então, grande parte da população critica, mas na hora que precisa, ela vai ligar 190, né? Ela é aquela situação, eu dei uma folhada no seu livro recentemente, que é a situação da ovelha, né? Que o camarada fica ali, ele não sabe muito bem para onde ir, né? E aí ele liga 190. Então, assim, muitas vezes a gente prende uma outra situação que é muito comum, que deixa a gente chateado. Já teve inúmeras ocorrências de eu chegar na delegacia e você prender um adolescente no tráfico de drogas e ele ir embora do DP antes de você. Então, como o mercadante estava falando, a gente tem que, como comandante, a gente tem que estar motivando a nossa tropa a todo tempo para que ela não desmotive por isso, que ela não pense que ela está ali enxugando o gelo só. Nós temos a necessidade de cumprir a nossa missão muito bem cumprida, né? É complexa essa questão do eu vou penal, aproveitar. É complexo. Eu vou aproveitar, porque esse é um gancho ótimo, eu tenho muitas coisas aqui, mas vou aproveitar esse gancho. Eu reparei, eu não sou policial, não sou nem bacharel em direito, me interessei por segurança pública simplesmente porque eu morei um tempo nos Estados Unidos e vi que lá não existe essa loucura daqui. Quando eu voltei, eu fiquei tentando entender por que aqui parece que a gente vive em guerra o tempo inteiro, né? O que tem de diferente no Brasil assim? E eu fui notando uma coisa ali, fui notando outra ali, e eu notei ao longo do tempo, e eu queria saber se vocês concordam com a minha avaliação, na cultura, um processo de quase como glorificação do criminoso, né? De desculpar o criminoso pelo que ele faz, né? Tem gente que articula isso mesmo e diz que o criminoso não tem culpa, é um pobre, coitado, ele não teve oportunidade, ele tem que ser ressocializado, não deve ser punido. Ao mesmo tempo em que se procura caracterizar a polícia como um instrumento ilegítimo de opressão. E a manifestação, Majores, que eu vejo maior disso é a seguinte: quando a polícia age certo e salva vidas, na maioria das vezes essa notícia nem é notícia, não é. Aconteceu um sequestro no Rio de Janeiro de um ônibus na rodoviária, que o sequestro foi resolvido pela intervenção da polícia, sem nenhum morto. No dia seguinte, a manchete era sequestro resolvido sem mortos. E não falou polícia. Não foi a polícia, graças ao trabalho. Não tinha polícia, não. Agora, se tivesse morrido alguém, era mais um massacre cometido pela polícia. Eu não resisto a perguntar a vocês como é que vocês veem essa questão.
Eu considero a sua análise perfeita. Eu acredito que é isso mesmo, né? A gente, além das dificuldades do trabalho do dia a dia, a gente trabalha também contra muitos detratores que têm como foco falar mal da atividade do policial. Aí a atividade policial é muito difícil, em vários aspectos, porque a gente está sempre caminhando ali no fio da navalha. Na fronteira, né? Entre... Você escorregar para um lado, escorregar para o outro, você comete um erro, um momento de exaltação, você acaba cometendo um erro. Então é muito difícil. E as pessoas pegam justamente esses detalhes aí, mas a polícia tem milhões de intervenções por ano. E desses milhões de interações com cidadãos, poucas a gente tem um resultado, podemos dizer, com problemas, né? Uhum. E eles pinçam isso e exploram de uma forma bastante negativa, né? Isso é um dos motivos que a gente acaba tendo de desmotivação da tropa, né? Porque as pessoas começam a olhar para o policial começa até se sentir mal de falar que é policial, né? Então acaba omitindo uma profissão que deveria ser motivo de orgulho e de respeito. Como é nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos... muitos policiais têm vergonha de falar que são policiais, né? Tem um pré-julgamento aí dessa pessoa, desse ser humano, pelo fato de ele ser policial, né? Uhum. De fato, Mota, eu também vejo que é uma questão cultural. Eu retornei em outubro, estive nos Estados Unidos também, como parte de um trabalho, uma viagem de estudos da nossa conclusão do doutorando, né? Do doutorado, que é o curso superior de polícia. Estive em Boston e em Washington. E o que mais me chamou a atenção é esse respeito com que a polícia é tratada. Nós, de fora, estávamos fardados, mas a todo momento o pessoal agradecendo a nossa presença, sim, agradecendo pelo nosso serviço, mas eu não presto serviço aqui, mas o pessoal está ali agradecendo. Então isso é muito diferente, né? E eu não sei lhe dizer qual seria o processo para a gente mudar isso no nosso país, mas eu confesso que eu vim muito reflexivo quanto a isso, conversei na minha família sobre isso, converso sempre com os amigos, porque eu sou um idealista, eu acredito que a gente tem que acreditar na possibilidade de mudança. Claro. Né? Diariamente. E a gente precisa pregar mais isso para que a gente mude esse mindset da... Mas se me permite, nós fizemos a Operação Escudo no litoral, participamos, né, daquelas situações no litoral, e eu percebi que a gente caminha para uma mudança. Assim, eu sou otimista nesse aspecto também, porque não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes que eu parei, por exemplo, para tomar um café e várias pessoas vieram agradecer o serviço que a gente estava fazendo ali em Santos, Guarujá, parava para... Então, eu acredito que é uma mudança, assim, muito interessante e bacana de postura, de cultura, né? O pessoal vindo agradecer o trabalho que a gente estava fazendo no litoral.